decir una cosa, hermanos. Yo soy pastor por más que 40 años. Y una cosa que me deja muy sin entender las cosas es que hay mucha gente que va a la iglesia tiempos y tiempos, pero no lo acepta Jesús para vivir su vida dentro de sí mismo. Entonces hay dos tipos de cristiano. Hay un cristiano verdadero, que es aquel que Jesús vive en él su vida. Y hay el cristiano religioso, que es los que hace todas las cosas, lo cree en Dios, pero se morir, Jesús no es su salvador, porque no vive su vida en él. Hermano, ¿sabe lo que garantiza tu entrada en los cielos? No es lo que usted hace acá en la tierra. Lo que garantiza tu entrada en los cielos es Jesús viviendo en usted. Si Jesús vive en usted y usted muere, Dios no va a mandar su Hijo Jesús al infierno. Por consiguiente, usted también no va al infierno. Entonces, la salvación no es por cuánto usted hace. Yo quiero que piensen en eso conmigo. Imagina un Dios 100% justo, 100% santo. Imagina esse Deus. Agora responda-me uma coisa. Será que nós poderíamos satisfazer sua justiça? Será que poderíamos? Jamás. Essa é a razão por la qual Jesus vino, para morir por nós. Ele morreu por nós para tornar-se nosso Salvador. Nadie vai ao cielo porque se quedou bueníssimo acá na terra, porque hizo coisas buenas, porque foi bueno. Temos que ser buenos e fazer coisas buenas, pero isso não é o que nos leva ao cielo. Lo que nos leva ao cielo é a muerte de Jesus e não há outro caminho. O único caminho, Jesus dijo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nadie viene al Padre sino por mim. Então, solamente por Jesus. Então, quando recebimos a Jesus como nosso Salvador, ¿sabe o que passa? Ele vem viver sua vida em nós. E então, por la vida de Jesus, empezamos a hacer outras coisas. Déjame dizer isso, irmãos. Eu nem sempre fui cristiano em minha vida. Não. Eu recebi a Jesus quando tinha aí, assim como 18 anos, por aí. E antes, eu pensava que eu ia ao cielo por lo bueno que hacía, por las coisas buenas que hacía, porque não matava, não roubava. Pensava que ia aos cielos. Então, quando entendi que minha própria justiça não era suficiente para levar-me ao cielo, que eu necessitava que justo, que não tuvo jamás pecado, morrera em meu lugar. Isso cambiou minha vida. Eu lo recebi como meu Salvador. E sabe? Hasta entonces eu estava aí fazendo muitas coisas para Jesus. Eu lo hacía. Eu tentava ser o mais justo possível, pero claro, não conseguia. E a Bíblia diz que em la justiça de Deus, se você hace 99,9999 e se equivoca num puntito de nada, és culpado de todo. Por la 100% justiça de Deus. Ou hace todo ou não hace nada. E como não podemos fazer todo, Deus mandou seu Hijo para hacer todo por mim e por você. Ele vino. Ele não teve pecado, ele viveu a vida como eu deveria vivê-la, pero eu não puedo por el pecado, porque nasci em pecado. ¿Sabe qual é a primeira diferença entre Jesus e eu e você? É que quando nós nascemos em pecado. Quando éramos assim com 5 dias de idade. Agora déjame perguntar a você. Que é que niño ou uma niña com 5 dias de idade pode fazer que não está bem? Nada. Não hace nada. 5 dias de idade. Não pode fazer nada mal. Pero sabes quê? Aunque não haga nada mal, sua natureza pecadora está dentro dela.
a coisa é mais ou menos assim. Te imagina que você agarra uma semilla de naranja. ¿Conocen semilla de naranja? É blanquita assim. E você le pone na terra, métele água, e hace pouco nasce um pé de naranjo, assim desse tamanito, o tamanho deste micrófono, assim. E você vai aí e ele não tem naranja, não naranja. E você diz, eu pensei que tinha plantado um pé de naranja, pero não é naranja acá. Então não é um pé de naranja. É verdade? Claro que não. ¿Por quê? Porque o hecho de ser naranja está em seu ADN, está em sua natureza. Aunque não produza naranja, é um pé de naranja. Aunque você não cometa pecado, não lo haga pecado, aunque seja niño de 5 dias, a natureza pecaminosa, assim como o pé de naranja, está aí, está também em nós. Por isso é que Jesus tuvo que venir e morrer por você e por mim. Se eu pudiera, nadie lo puede. Mira bem, irmão, óigame bem. Nadie lo puede. Pero vamos a dizer que eu pudiera, desde que nasci, não fazer nada que desagradar a Deus, nada que estivera mal. E aí então me muero e vou para Deus. Que pensa que ia passar comigo? Não ia para Deus, ia para o inferno. Pero você disse, pero pastor, você não hizo nada. Pero não é o que hago que me leva. É a muerte de Jesus, quando lo recibo como mi Salvador, venindo Ele a viver a vida de Ele em mim. Quando recebo a Jesus em meu coração, eu recebo a vida de Jesus em mim. E quando recebo a vida de Jesus em mim, é o que ocorre. Como se diz isso quando tem uma árvore de durazno e você corta su pâmpano aí e faz um enxerto? Como se diz isso? Enxerto. Miraram enxerto? Eu fazia muito isso quando estava em Brasil. Tinha aí muitos pés de frutas. Então, eu agarrava um pé de durazno. Ele metia um pé, como se diz, ameja? Esta negra assim, muito deliciosa que está aí. Não sei como é o nome em espanhol disso. Pero eu agarrava, cortava aqui o pé e ponia o pâmpano aqui e lo soldava assim. Passava um tempo, começava a produzir uma outra fruta, que não era naranja, que não era durazno e que não era donde vino o garro, o pâmpano. Não era a mesma. Era uma terceira coisa. ¿Sabes o que passa com você? Quando você recebe a Jesus em você, a Bíblia diz aí em Romanos capítulo 11, 23, diz que você é cortado da árvore de Adão, que estava em pecado, e você é agora enxertado em Jesus. E aí então você passa a produzir os frutos de Jesus. Você passa a viver por la vida de Jesus. E sabes que eu aprendi isso aí em Brasil, em minha casa. Quando hacía um enxerto aí, saliam uns pampanitos pequenos e eu tinha que cortá-los. Porque senão iam a produzir uma fruta que não era o que eu queria. Assim a Bíblia diz em Juan 15, que nós somos os pámpanos e Jesus é a vid verdadeira. E nós estamos em Jesus. Então, imagine uma vid. ¿Sabe como é uma vida? Uma vid é como se fuera não é uma árvore assim, pero é assim como se fuera ¿cómo? É um verdugo, é. Como se fora um verdugo, assim. Se vale grande. E sabes que? A Bíblia diz que Jesus é a vida.
E nós outros somos enxertados aí. E quando somos enxertados aí em Jesus, a vida de Jesus começa a correr por nós outros. Isso é que é um cristiano. Há muita gente equivocada com o que é um cristiano. Está pensando que um cristiano é o que vai à igreja, é o que faz isso, faz aquilo, tem aí sua devoção, mas nada disso é cristiano. Um cristiano é que está enxertado em Jesus e vive por la vida de Jesus. Então, quando hace um enxerto aí, a vida que vem por aí passa por dentro e produz o fruto. Que tremendo é isso. Isso é que é um cristiano. Então, como estamos em Jesus, somos designados para produzir frutos. A Bíblia diz que temos que produzir frutos. E se não produzimos frutos, a Bíblia diz em Juan 15, viene o papá, le corta. O pámpano que não produz fruto. Pero o pámpano que produz fruto, limpia, para que produzca aún mais fruto. Que tremendo isso. Que tremendo isso. Limpia. Então, nós estamos constantemente sendo limpios por Jesus para produzir mais fruto. E sabe? O que quero falar hoje com vocês é como é que podemos produzir estes frutos. Vamos aí para Colossenses, capítulo 1, versículo 9 em adelante. Como é que podemos então produzir estes frutos? Colossenses 1, versículo 9, diz a primeira coisa. Aí está. Por lo que também nós outros, desde o dia que lo oímos, não cessamos de orar por vosotros. Diga comigo oração. A primeira coisa que sale de você, quando tem Jesus vivendo em você, é que você passa a ser uma pessoa de oração. Se você lê tu palavra, se você lê o Evangelho, agárralo aí, lo lê aí, você vai ver quantas vezes Jesus subia ao monte para orar ao papá, porque necessitava de orar. Então, a Bíblia diz que a primeira coisa que pode produzir muito fruto em nós outros, que é vida para produzir fruto em nós outros, é a oração. Que coisa tremenda. Não cessamos de orar por vosotros. E qual era a oração que faziam? ¿Por que oravam? Aí está escrito. E de pedir que seas llenos de conhecimento de su voluntad. Déjame perguntar isso. Então, você está em la vida. Será que a vida hace muito esforço para produzir? ¿Qué pensas? No, no hace esforço, é natural. É natural. Quando chega o tempo, a estação, produz flores e depois vêm os frutos. ¿Sí? Los frutos da videira. Então é natural. Então a Bíblia diz, não cessamos de pedir que seais llenos do conhecimento de sua vontade. A vontade de Deus é o que produz fruto em nós outros. Se estamos andando por nossa vontade, produzimos nossos frutos. Pero se todavia, hermanos, estamos andando em la vontade de Deus, produzimos os frutos de Deus. Los frutos de Deus. Então, temos que orar para andar, para conhecer a vontade de Deus. Déjame perguntar-te isso. Se eu te perguntar, qual é a vontade de Deus para você? Qual seria tu resposta? Não necessita dizer-me, eu não quero saber. Eu hice a pergunta para que você pense por você mesmo, porque você necessita saber. Eu tenho que saber de mim mesmo. Eu não posso juzgar-te. Eu não posso. Não é meu problema tu vida. Tu vida é tu problema, minha vida é meu problema. Quando eu chegue aí em frente de Jesus,
Você não vai poder responder por mim, nem eu por você, cada um por si. É individual a resposta. Então, como está tu conhecimento da vontade de Deus? O que é que Deus quer para você? Aí você pode dizer, pero pastor, eu não sei o que Deus quer. Aí eu te hago uma outra pergunta. Se não sabe o que Deus quer, como puedes cumprir sua vontade? Como é possível? Se você não lo sabe, como é possível? Qual foi a primeira coisa que dissemos? Oração. Como é que você descobre a vontade, chega ao conhecimento da vontade de Deus? Como é? Por la oração. Hermanos, estamos em dezembro, 1 de dezembro hoje. Este ano eu recebi muitas invitações para ir a muitos países. Eu já tenho andado por 32 países diferentes. É país, é muito país. E todos os anos eu recebo muitas invitações. E agora, irmãos, como vou saber onde vou? Não há como. Não puedo ir em todos. Este ano eu tive aí mais que 30 invitações para ir. Alguns países me escreveram muitos lugares diferentes do país. Norte, sul, centro do país, queriam que eu fosse. E como vou poder fazer uma decisão, irmãos? Como vou poder saber? Por la oração. Apresentei a Deus em oração e disse, Senhor, aqui estão todas essas invitações. ¿Dónde é tu vontade que eu me vaya? Eu necessito de conhecimento de tu vontade. E Deus me falou. Por exemplo, Deus me disse, Índia, vai à Índia em novembro. Eu passei aí 20 dias em Índia. Porque Deus me falou. E como eu me quedei sabendo disso? Le perguntei. E como pergunta a Deus? Oração. Então, você pode pensar, pero pastor, eu não sei. Já orou por isso? Já perguntou a Deus? Senhor, qual é a tua vontade para mim? Porque temos que ter conhecimento de sua vontade. Qual é a tua vontade para mim? Agora, se não perguntas, por que pensas que Deus vai responder? Deus não vai responder o que não lhe perguntam. Já pensou se você saíra por aí respondendo coisas que as pessoas não estão perguntando-te? E eu ia dizer, cállate, não quero saber disso, não estou interessado. Você pergunta de lo que te interessa saber. É tu interesse saber. Então ele pergunta e Deus lhe abre. Ele não habla se não lhe pergunta. Então, conhecimento de sua vontade. Quando você ora e conhece a vontade de Deus, você pode produzir frutos. Irmãos, eu enviei muitas fotos aí para os irmãos aqui, aí de Índia. Se você está aí no WhatsApp da igreja, você pode ver as fotos que enviei. Irmãos, foram tantos milagros que ocorreram aí. Ocorreram tantos milagros. Havia uma senhora que tinha assim, em sua cacheta, aqui em seu rosto, tumor grande, quase já se podia ver aqui seus dentes, de tão terrível. Quando la vi assim, me sentia assim mal. E Deus me falou, ora por ela, quero sanarla. Agora quero fazer uma pergunta. Você pensa que Deus não poderia ter sanado a ela antes? Pensa que Deus não queria sanar-lhe antes? Claro, pois quem foi aí e la mirou e orou a Deus? Eu fui aí e la mirei e orei a Deus. Quando eu la vi assim, entrou em meu coração, Senhor, isso não é tuyo. Não. Este tumor não vem de ti. É ilegal na vida dessa mulher. E ela era da igreja, vivendo aí tempo, nadie teria orado por ela.
Pues si no oramos, ¿cómo vamos a recibir la sanidad? No es posible. Entonces cuando la miré, mi corazón se quedó así. Y yo pedí, y ella estaba sirviendo por ahí, haciendo las cosas de la iglesia. Yo pedí a una hermana, tráemela. Y ella vino. Y yo le dije, en nombre de Jesús, usted está sana. En otro día, su piel no tenía nada. Estaba más bonita que la de otra cacheta. Limpio, totalmente limpio. Ahora, usted puede pensar, pero pastor, yo no tengo este poder. Yo tampoco tengo. Pero yo puedo ser un instrumento en las manos de Dios cuando yo estoy dentro de su voluntad. Cuando pregunté, Señor, ¿dónde quieres que vaya? Me dice, India. Entonces se me mandó a India. Él quiere hacer algo en India. Hermanos, fueron tantas personas poseídas. India tiene 3 millones de dioses que no son dioses, son demonios. ¿Cuánta gente se quedó liberada de los demonios que tenía en India? ¿Y por qué no se quedaron antes? Porque nadie preguntó a Dios, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Yo pregunté, ¿cuál es tu voluntad? Entonces llegué ahí y estaba ahí por la voluntad de Dios. Cuando las cosas empezaron a venir, yo empecé a preguntar, Señor, ¿y qué hago ahora? Y el Señor entonces empieza a manifestar. Y esas cosas son llamadas frutos. Eso que es fruto. Yo soy este pámpano injertado en la vid, que es Jesús, produciendo fruto. Usted también, si es cristiano, si es cristiana, está injertado en Jesús y tienes que producir fruto. Pero muchas veces no producimos frutos porque no sabemos cuál es la voluntad de Dios. Ahora mira, versículo 9 aún. Estamos ahí en lo 9. Mira ahí. Llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría. Hermanos, si usted tiene Jesús en usted, usted tiene el Espíritu Santo. ¿Y sabe lo que es sabiduría? La Biblia dice que es un fruto del Espíritu Santo. La sabiduría. La sabiduría de Jesús está en usted, produciendo fruto. Él puede tener sabiduría. E aí vino muitos irmãos conversar comigo e queriam conselho sobre algumas coisas que eu não sei. Eu sei como é essa aqui, mas não em Índia, não vivo allá. Eu não sei como se hace essas coisas. Mas eu orava a Deus e Deus me dava uma palavra. Então a pessoa diz: é isso mesmo, como não pensei nisso antes? Sabedoria de Deus. Por el Espíritu Santo. ¿Sabe lo que es eso? Un fruto del Espíritu Santo. La sabiduría de Dios. Ahí mira só, sabiduría y inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual es lo que te hace saber lo que está pasando. Muchas veces, si usted tiene ahí tu propia compañía, tu negocio, tu trabajo, donde sea, parece que chega um tempo que todo vai mal. Todo o que hacemos, não passa nada. E nos esforçamos e seguimos. Muitas vezes o que falta é inteligência espiritual. É saber o que está passando aí. E quando sabemos o que está passando aí, ¿sabe o que passa? O problema se sale. Entonces vino una señora ya de edad ahí en India, pero así bien así, andando así, pero terrible, terrible. Y yo pregunté, ¿hace cuántos años está así? Há más que 20 años. ¿Y por qué estás así? ¿Quebró sus espaldas? ¿Se rompió algo? Y dijeron, no,
não ocorreu nada. De la noche por lo dia, se acostou para dormir, levantou no outro dia assim. E aí eu disse, oh, meu Senhor, dá-me inteligência espiritual. E sabes o quê? Deus me falou. ¿Te acuerdas aí na Bíblia que habla desta mulher encurvada? ¿Se diz encurvada? Sim, assim. Que Jesus echou fora um demônio e ela se endereçou. E eu disse, então isso é espiritual, Senhor. Ele disse, em nome de Jesus, espírito de encurvar, sale daí. Eu não sei o nome dele. La mulher, as pessoas que estavam aí, oyeram. Começou assim, os huesos, clac, 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 e ela começou a se endereçar. E se quedou assim. Inteligência espiritual, você lo tiene, hermano. Se você tem Jesus, esto é tuyo, você lo tiene. Agora a pergunta é: conhecimento de sua vontade, sabedoria, inteligência espiritual, todo isso, se você tem Jesus, você lo tiene. A pergunta então é: está usando o que tem? Está ponendo em prática o que tem? Está vivendo com bases nisso? Ou está vivendo com base em tus pensamentos? Não. E eu penso assim. Não, você pensa assim, eu penso assim. E você se queda para lá. Muita gente está vivendo assim. Quando tiene aí adentro tiene a resposta aí adentro, pero está vivendo dessa maneira. Porque não pratica, porque não lo crê, porque não põe em ação lo que está aí adentro. Se você não é cristiano, isso não se aplica a você. Se você não tem Jesus vivendo em tu vida, como tu salvador personal, como dueño de tu vida, olvídate, isso que estou dizendo não é para você. Porque isso é só para se você tem a vida de Jesus. Se não tem a vida de Jesus, não tem o Espírito Santo, não tem o Padre vivendo em você. Pero se tem, isso é tuyo. Eu estou falando de você. Isso é tuyo. Eu conozco gente que está aí por anos e anos e anos e sua vida está lo mesmo. Todo que ganha, toda a ganância de hoje se vai amanhã. Toda a ganância de hoje se vai amanhã. Você crê que Deus te criou para viver uma vida assim? É plano de Deus para você? Vou dizer-te a verdade. Se isso viene de Deus, Deus é muito malo. Eu não quero mais nada com esse Deus. Pero eu tenho certeza que isso não viene de Deus para tu vida. Não viene. Deus disse que você será cabeça e não cola. Você tendrá para emprestar e não necessitará tomar emprestado. O que temos que fazer é enderezar-nos delante de Deus. E começar a viver o que nós já somos. Já somos. Hermano, a resposta é sencilla, está dentro de você, é tu Jesus. Aqui temos gente que poderia dar um testemunho para você. Muita gente que poderia contar a você o que passa quando você se endereza e começa a viver como tem que viver. Como é a vida. Deixa-me ir um pouco à frente e quero terminar isso. Vamos aí para o versículo 10. Mira o que diz aí o versículo 10. Vamos ler. Para que andeis como é digno del Senhor. Agora a pergunta: como é digno del Senhor? Como é? Como é andar de maneira digna del Senhor? Como é isso? Conta-me. E eu te conto. Andar de maneira digna do Senhor é andar de uma maneira que as pessoas miram e dizem assim: oh, eu quero ser como ele. Eu quero ser como ela. Andar de maneira digna de Deus
é uma vida que leva as pessoas a verem a glória de Deus em você. Agora, déjame perguntar-te, quando as pessoas miram para você, o que é que veem? A glória de Deus? Se você está andando de modo digno, como é digno do Senhor, de maneira digna do Senhor, as pessoas vão mirar a você e dizer, eu quero ser como Pedro. Ai, Pedro, vem cá, Pedro, conta-me, o que é que hace, homem? Todas as coisas em tu vida te vai bem. Quando te conheci anos atrás, eras assim, agora mira como está. E aí Pedro então se conta, Pedro, sabes que não tinha Jesus e lo recebi como meu Senhor e enderecei minha vida. E aí Deus começa a ter glória em la vida de Pedro, por lo que hace. Que coisa tremenda, hein? Versículo 10 aí. Aí vamos a todavia no 10. Agradando-lhe em todo, levando fruto em toda boa obra. Você leva fruto em toda boa obra? Não. Eu levo fruto em lo que me decido a ser. Isso não é o que está escrito aí. Levar fruto em toda boa obra. Agora mira que está escrito mais. E crescendo en el conocimiento de Dios. Miren, hermanos, está pasando um ano. Como é tu vida desde enero passado hasta hoje? ¿Usted creció en lo conocimiento de Dios? Si usted creció, usted está en conformidad con Dios. Dios está ahí por usted. Ahora mira el versículo 11. Ponga aí, por favor, el 11. Fortalecidos com todo poder. ¿Qué pasa con usted? Con una cosa que no es para ocurrir con usted, viene sobre usted. Por ejemplo, una dolencia. ¿Qué pasa con usted? Usted se fortalece en el poder del Señor y empieza a ver la mano del Señor haciendo los milagros. ¿Cómo es tu vida? No sé. Se preguntas aí, irmã Ada, hace pouco tempo passou por isso, irmã. Sua hijita pequena se foi ao hospital e se não chega temprano ao hospital, já não la tendríamos mais aqui. Ele chegou ao hospital. E aí, então, a irmã Ada se fortalecendo no poder do Senhor, através da oração, da fé. E Deus começou a enderezar todos. Incluso lhe ofereceram para fazer uma aplicação por la linha para não pagar isso e todo vindo nas mãos da irmã Ada. Eu sei disso porque eu estava vendo todo isso. Me fui aí para ajudar, quando cheguei já estava todo listo. E já teria chegado a suas mãos a coisa, porque se fortaleceu em ele. Poder do Senhor. O poder do Senhor está muito allá de seu poder. Ele hace lo que você não pode fazer, lo que não podemos fazer. Então, quando isso ocorre, te imaginas, Deus é glorificado, porque levamos fruto. Levamos fruto. Quantas coisas você pode contar como isso de la hermana Ada este ano em tu vida? Quantas coisas? Eu poderia te contar coisas e coisas e coisas, desde pequenas, grandes, lo que Deus hizo. Esses são os frutos. Às vezes estamos um ano todo e não há fruto, não há nada. Próximo versículo, por favor. Aí disse: com gozo, dando graças ao Padre. Como está a tua vida? Está com gozo? Ou está na vida assim, todo não está indo bem, como vou ser amanhã, la renta, la coisa, Como está? Como está?
Pois como você vai dar graças a Deus se não tem nada para dar as graças? Impossível. Impossível. Não tem nada para dar as graças. Eu estava aí em Índia e tinha um pueblito aí que queríamos ir. E eu orei ao Senhor. Alguns irmãos me disseram, cristianos aí de Índia, pastor que estava traduzindo para mim, para a língua falada aí. Ele me disse, não estou sentindo paz em irmos. E me disse logo que chegamos à Índia. E era a última vila que íamos. Eu disse, bueno, então vamos orar aí e pedir ao Senhor. Quando terminamos esta que íamos para esta outra, começou a chover. Pero lluvia torrencial que levava todo. E aí nos contaram, já não se pode mais ir a essa vila porque não há mais estradas. Há coisas, há olhos enormes aí e não há como passar mais. Então eu disse, bueno, Senhor, graças. De hecho, não queria que fôramos aí. Então é porque tem outra coisa, outro lugar para irmos, e aí volvemos para a cidade, porque estávamos no interior de Índia. Aí volvemos para a cidade. E aí na cidade, começaram a chamar para orar por as pessoas, me chamaram para predicar na igreja, tinha aí um culto, eu fui aí, Deus começou a manifestar-se com sanidade, com coisa, e o plano do Senhor era aí. Sabe por quê? Porque com gozo damos graças a Deus, que nos hizo aptos para participar da herência de los santos en la luz. ¿Sabia que há uma herência para você? Herência tuya é todo lo que Jesus comprou com su sacrifício en la cruz. Isso todo é tu herência. Agora aí vai minha pergunta para você. Quanto você tem possuído de tu herência? Ai, pastor, pois estou aqui lutando. Hello, Jesus já morreu por isso, não necessita lutar. Tem que orar a Deus, pedir a Deus que venga, e Deus vai enderezar as coisas, Deus vai fazer as coisas, vai bendecir-te. Amém. Versículo 12, estamos terminando. Versículo 12. Com gozo dando graças a Deus que nos hizo aptos para a sua herência de los santos em la luz. Então temos essa herência. Versículo 13. E mira agora, mira que coisa tremenda. Se você é cristiano, foi isso que passou com você. El qual, está falando de Deus, el qual nos ha librado de la potestade de las tinieblas e nos has trasladado al reino de su amado Hijo. Ele trasladou, sabe o que é trasladar? É sacar de aqui e poner allá. Estava em lo reino de las tinieblas, lo reino del diablo, onde Deus não estava. E agora Deus te sacou de aí e puso em lo reino de su Hijo. Você vive em lo reino de su Hijo. E o reino de Deus é uma coisa tão tremenda. É assim que você está. Foi sacado, se és cristiano, de hecho. Versículo 14, estamos terminando, na última coisa. En quien tenemos redención por su sangre. Você foi redimido. ¿Sabe o que é redimido? É comprado, adquirido. Você foi redimido por su sangre. El perdón de los pecados. Você tem perdão de tus pecados. Agora, hermanos, de lo que é que estamos hablando aqui, de la vida frutífera. Então, todo isso é a coisa que temos que ter para ter uma vida frutífera. Ponga sobre seus pés, vamos orar e terminar por hoje. Eu quero dizer-te, Deus tem muito mais para você do que você pensa. Você pensa que Deus tem isso. Deus tem muito mais allá do que você pensa. Amém?